nós vamos falar de romantismo. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, vamos começar falando sobre contexto histórico. Na minha opinião, o romantismo brasileiro, tanto o romantismo no mundo, ele foi talvez um dos movimentos literários que tem mais detalhes para contar de história. Tanto é que este quadro inteiro é só sobre história. É só sobre os movimentos, os detalhes históricos que vão influenciar diretamente o romantismo no mundo, tá bom? Bem, para que a gente possa começar, isso tudo aqui, a gente vai estar falando muito sobre o romantismo no mundo, tá? E quais foram, o que desencadeou essas mudanças até chegar ao Brasil, tá bom? Então, a gente vai começar a falar que o primeiro passo foi a Revolução Gloriosa. Você sabe o que foi a Revolução Gloriosa? Em entrelinhas, tá? Bem a grosso modo, na verdade, a Revolução Gloriosa ela vai acontecer no final do século XVII e vai ser uma revolução que vai submeter os poderes do monarca inglês, tá, ao controle do parlamento. Ela vai acontecer na Inglaterra. Tá? Então o que acontece? O monarca inglês ele não vai ser mais absolutista, ele não vai deter todo o poder, mas ele vai ter agora um controle de um parlamento, vai ser dividido, tá bom? E aí, futuramente, mais à frente, isso foi no século XVII, nós vamos ter no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial vai mudar de uma forma bem interessante a cabeça das pessoas, porque você vai ver os países sendo industrializados, você vai observar o surgimento do proletariado, aquele pequeno artesão, aquele pequeno fabricante, vai virar o quê? Proletariado, vai trabalhar nas fábricas em longas jornadas de trabalho, seu mínimo de condições de dignidade, condições necessárias para se viver. Então você tem aí pessoas extremamente exploradas, tá? E você tem com a Revolução Industrial a ascensão de uma classe que tinha que tem um poder aquisitivo, mas ele não tinha um poder político, que é a burguesia, tá? Então a gente tem, paralelo a isso, Europa. Vamos para a América agora. Nós temos a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que vai acontecer no ano de 1775 até 1783. Essa Guerra de Independência vai ser ele vai fazer a motivação para os países americanos, os países do continente americano começarem a lutar pela sua independência, A Declaração da Independência, que vai acontecer em 4 de julho de 1776, vai tornar um modelo para os novos países, para mostrar a sua cara, para mostrar, olha, a gente está conseguindo, a gente conseguiu a nossa independência, você também consegue. Aí a gente tem a Revolução Francesa, que vai acontecer no ano de 1789, tá bom? A gente tem, com a Revolução Francesa, que é o símbolo da tomada do poder da burguesia, então a burguesia toma o poder para si, e a burguesia vai começar a ter alguns hábitos que as monarquias absolutistas não tinham. Tá? A literatura, por exemplo, ela vai ser uma literatura muito mais rápida. Aquela coisa de ficar analisando o clássico, o belo, as redondilhas, os decassílabos, a métrica. Você não tem isso porque a burguesia ela não foi doutrinada para pensar no clássico. Ela foi doutrinada para pensar no coloquial, no contemporâneo, na liberdade. E aí esses ideais de liberdade eles vão acontecer na literatura também, tá bom? Os ideais de liberdade, daqui a pouco eu vou falar de Victor Hugo, vai acontecer também. Mas antes disso, coisas que a burguesia pregava. Ela pregava liberalismo político. O que seria o liberalismo político? Ele vai pregar a democracia constitucional, vai dizer, por exemplo, vai falar sobre a liberdade de expressão, a garantia de direitos individuais e a liberdade do culto religioso. Você tinha, por exemplo, até então, não sei se vocês lembram das aulas de barroco, você tinha uma questão de uma mordaça, você tem que seguir esse padrão religioso aqui, o catolicismo. E o liberalismo ele vai abrir para a Europa essa ideia, não, você pode ter sua liberdade de culto religioso sim. Nós vamos ter um liberalismo econômico, que vai propor a concorrência livre, sem a intervenção do Estado. E como acontece na França, a França acaba tornando um polo, um modelo, vai crescendo, até que um cara baixinho toma o poder,
Napoleão Bonaparte, e aí ele está querendo concorrer com a Inglaterra, e ele propõe o bloqueio continental, porque ele não quer que ninguém mais comercialize com a Inglaterra. Então o bloqueio continental vai ser um bloqueio que nenhum país pode ter comercialização com a Inglaterra. Só que Portugal, o grande parceiro político de Portugal era a Inglaterra. Era o rei George III. Ele era o grande aliado de Portugal. E Portugal se viu numa situação muito complicada. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí, o que eu faço? Né? A Holanda não quis comercializar mais com a Inglaterra, foi invadida por navios ingleses e teve uma situação assim, bem complicada anteriormente. E se eu deixar de me relacionar com Portugal, com a Inglaterra, o que vai acontecer comigo? Então, né, acontece aí um momento de passar a perna na França. E aí Dom João fica ainda mais desesperado porque ele descobre depois das entrelinhas que a Espanha fez um tratado com a França. Olha, eu vou deixar as tuas tropas passarem pelo meio da Espanha para invadir Portugal, mas quando você invadir Portugal, me dá um pedacinho das terras portuguesas. Aí a França fala assim, já demorou. E aí ele resolve fugir. Alguns historiadores, algumas pessoas, né, em alguns livros, por exemplo, vão dizer que se Dom João tivesse pedido apoio militar à Inglaterra para derrotar, brigar cara a cara com os franceses, que Dom João ganharia. Que Dom João ganharia essa disputa. Por quê? Você pega uma tropa que está andando dias e dias e dias e dias, essa tropa está cansada, essa tropa ela não está assim com seu, como é que eu posso dizer, ela não está bem fisicamente, então seria mais fácil derrotá-la. Mas Dom João preferiu fazer uma manobra diferente, ele preferiu fugir. Na biografia de Napoleão Bonaparte, né, ele diz, em outras palavras, né, que Dom João VI foi o único homem que ele passou a perna. Porque quando ele chega, ele avista os navios indo embora. E aí quando a gente pensa em fuga da família real para o Brasil, né, dessa transferência de poder, porque a Inglaterra amigavelmente fala assim, não, eu vou ajudar vocês a irem para o Brasil em troca. Vocês me pagam isso em suaves prestações. Quando você tem essa transferência do poder, né, para o Brasil, né, você vai transferir a sede do reinado, você vai transferir toda uma corte. A gente quando pensa, a gente pensa, sei lá, em 500 pessoas, 600 pessoas. Não, os historiadores falam que a fuga da família real, que acontece em 1807, mas eles chegam aqui dia 22 de janeiro de 1808, a fuga da família real, ela mobilizou entre 10 a 15 mil pessoas. Não foi uma viagem em família, foi 10 a 15 mil pessoas, tá? E aí você tem, né, essas 10 a 15 mil pessoas, ou 15 mil pessoas, esse número está entre esse valor, representa 2% da população portuguesa. E aí essa chegada ao Brasil, você tem aí uma questão que é bem interessante, que é o seguinte, você não tem casa para todo mundo, você não tem uma estrutura para todo mundo, porque o Brasil ainda era uma colônia, e uma colônia tinha, né, um bloqueio continental, só poderia comercializar com Portugal, você tinha tantas coisas, você tinha tudo muito limitado, você não tinha casa, você não tinha infraestrutura. O que trouxe? Você trouxe umas questões assim bem desesperadoras para os brasileiros. Porque você não tem comida, então a inflação disparou, porque de repente você é acostumado com um grupo, mas aí chega uma corte, e aí tudo que você tem acaba indo para a corte. As pessoas às vezes amanheciam nas suas casas recebendo Mas da pessoa, você está aí, você está dormindo na sua casa, de repente alguém bate na porta, você sente alguém, ou você só ouve esse barulho. E aí a pessoa bota um carimbo com o PR. Se você recebesse na sua casa um carimbo escrito PR, você tinha que pegar suas coisas e ir embora, porque a tua casa agora é uma propriedade real. Ou, como o brasileiro sempre faz piada, põe-se na rua. Tá? Então você tinha que pegar suas coisas e ir embora, porque a tua casa agora pertence ao rei.
Tá bom? Então você tem, com a chegada da família real, uma mudança, porque agora a sede do governo é no Brasil e a gente precisa mudar algumas coisinhas. Então a gente vai ter a abertura dos portos. Então o Brasil começa a comercializar com outras nações, tá? Começa a importar para outras nações. Você tem a criação de uma imprensa régia, e a criação da imprensa vai influenciar diretamente no romantismo, porque essa imprensa ela vai colaborar com a publicação de periódicos, de jornais, e os jornais vão ser publicados os folhetins, que a gente vai falar mais à frente. Você vai ter a criação do Banco do Brasil. Você vai ter e aí você tem criação de jardim botânico, né, faculdades, né, você tem a Real Biblioteca de Portugal, que vai ser transferida para o Brasil no ano de 1810. Essa transferência vai trazer muitos volumes de livros, e a gente pensa assim, mas livro, mas naquele tempo, você trazer livros, dar às pessoas essa oportunidade, é bem interessante, né? Você tem nas artes, né, você tem a criação da Escola de Arte. Você tem o Real Teatro São João, em 1813, a criação dele. Esse Real Teatro São João, atualmente, é o Teatro João Caetano, tá? E aí, né, tem uma hora que é a hora de dar tchau, né? Como diria lá os antigos Teletubbies, é hora de dar tchau, porque em 1821, a família real é obrigada a voltar para Portugal. Por que ela é obrigada a voltar? Olha como é que são as coisas. Elas chegam em 1808, Napoleão é expulso já de Portugal, as tropas napoleônicas em 1811. Dom João adorava isso aqui. Ele conseguiu tapear e ainda conseguiu ficar 10 anos aqui. Só que aí começam as revoltas, revolta do Porto, né? Querendo a volta do imperador, querendo a volta do seu líder. E aí ele resolve, né, no ano de 1821, ele vê que não dá mais para segurar, não dá mais para ficar, então eles voltam para Portugal. Só que depois, né, Portugal, ele vai morrer, vai ficar doente, vai morrer, tá? E a gente vai ter a Constituição Liberal de 1822, então Portugal ele já era simpatizante do liberalismo, tá? Portugal nunca foi um país de muitos confrontos, de ter um confronto assim direto, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, a monarquia absolutista, né, em confronto com os estados, não, confronto com a burguesia. Portugal, vamos assinar a Constituição de 1822, Constituição Liberalista, só que essa Constituição em 1823 ela é derrubada pela a revolta de Vila Franca, que foi chefiada por Dom Miguel. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, ou seja, filho de Dom João. Tá? Dom Miguel, ele vai derrubar, guardem esse nome, ele vai derrubar essa Constituição. E aí, isso aí em 1823. Vamos voltar para o Brasil. Dom João vai embora, Dom Pedro fica. E aí Dom Pedro fica naquele dia do fico, feliz da vida, e ele começa a receber algumas pressões de Portugal. Porque olha só, o que acontece? Eu acho muito engraçado isso. O Brasil era colônia. O Brasil foi doutrinado até 1808 a pensar como colônia. Então você tinha, os seus portos eram fechados, você só poderia comercializar com Portugal, você tinha uma série de restrições. E aí vem a família real, e aí tudo muda. Só que quando a família real volta para Portugal, né, acontece a pressão para que o Brasil volte a pensar como colônia. Né? E aí o Dom Pedro I ter ficado no Brasil é uma coisa que eu acho até interessante, porque nas entrelinhas, né, Dom João, quando ele começa a observar a independência dos países americanos, né, e alguns historiadores vão falar isso, que já havia aí uma intenção de Dom Pedro I ficar para ter a independência do Brasil. Por quê? É melhor você ter a independência de alguém da Casa de Bragança, ou seja, de alguém da família real, do que você ter a independência do João Ninguém. Então, vamos deixar alguém aqui, porque se for para ser independente, que fique esse camarada. E foi o que aconteceu, tá? Até porque era preciso manter o sistema escravocrata, era preciso que houvesse esse tipo de manutenção. E aí Dom Pedro I vai ser o primeiro imperador do Brasil na coroação de 1º de dezembro de 1822. Tá? E aí, né, Dom João morre, mas as cortes vão reconhecer Dom Pedro
como o herdeiro do trono português no ano de 1825. E aí o que Dom Pedro faz? Volta para Portugal, ele vai abdicar do trono, né? Vai deixar Dom Pedro II, vai deixar a sua comitiva, né? Para poder cuidar de Dom Pedro II. Né? Ele ainda era muito jovem e ele volta para Portugal. Chegando em Portugal, vai acontecer uma guerra civil entre dois irmãos. Essa guerra civil ela vai acontecer no ano de 1828 até 1834. Uma guerra entre os absolutistas, e aí a gente tem Dom Miguel, e os liberalistas Dom Pedro, tá? E quem vai vencer vai ser os liberalistas. Você imagina dois irmãos chefiando dois polos de uma guerra civil diferente, brigando. Inclusive Carlota Joaquina apoiava Dom Miguel, ela era muito mais simpatizante, né, com as causas de Dom Miguel, com o temperamento de Dom Miguel. E aí eles começam a brigar, esses irmãos brigam, e numa das cartas que Dom Pedro I mandava para Dom Pedro II, né, ele sempre, nas cartas ele dizia o seguinte, tem uma carta que ele fala mais ou menos com outras palavras, é claro, assim, meus filhos, procurem viver em paz entre você e seus irmãos, tá? Ele falava para os filhos ficarem bem, porque ele queria que só ele e Dom Miguel fossem os exemplos dos últimos brigões, né? Dos últimos malcriados da Casa de Bragança. E aí, mesmo com os liberalistas vencendo, né? Em 1834, você vai ter ainda um país português muito... como é que eu posso dizer, uma questão muito instável, e isso só vai acabar com a regeneração. A regeneração vai ser um momento em que os liberais vão se juntar com os conservadores para tentar lançar um novo modelo, um novo programa de governo, um programa de governo que vai estar voltado para a industrialização, para a criação de ferrovias, mais à frente para você estruturar as colônias africanas. Então você tem aí esse período de regeneração que vai ser um período de estabilidade econômica. Continuando a nossa videoaula, nós vamos estar falando agora do que aconteceu no Brasil. Qual foi o contexto histórico que isso vai influenciar diretamente no Brasil? Como eu falei anteriormente, eu falei sobre a questão de Portugal e aí eu citei a questão da independência do Brasil. Né? A independência do Brasil, para Portugal, ela é um pouco dolorosa porque você tinha impostos, você tinha tantas coisas que o Brasil, tantas responsabilidades que o Brasil tinha com Portugal, e o Brasil já não vai ter mais, entende? E aí Portugal vai ter aquele baque econômico. Agora vamos trazer isso para o Brasil. O que a independência do Brasil vai representar? Primeiro, a chegada da família real, ela já desperta nos brasileiros um sentimento de nós temos o nosso imperador, nós temos um rei, nós temos, nós somos agora importantes, nós somos agora chefe, né? Nós somos a capital do governo, né? Só a gente sabe que não aconteceu bem isso. Né? As pessoas ficaram felizes, sim, mas economicamente os brasileiros ainda viviam na miséria. Tá? E aí vem a independência do Brasil, e com a independência do Brasil surge um pensamento de que nós somos excelentes, nós podemos todas as coisas, agora tudo vai melhorar, todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos por meio da independência. E aí, com esse sentimento, surge aí um movimento para resgatar a identidade nacional. Isso aí no período da independência ainda. Vamos ver quem é o símbolo da representatividade nacional. E aí nós temos o povo brasileiro sendo formado por três matrizes, a indígena, a africana e a europeia. Só que aí eles retiraram, os intelectuais, os artistas da época vão retirar o africano e vai ficar entre o europeu e o indígena. É claro que vai ter, no primeiro momento, uma exaltação ao indígena, tá bom? Então a gente tem essa independência do Brasil, Dom Pedro I volta para Portugal e aí a gente começa um período de regência, um período regencial que vai acontecer na menoridade de Dom Pedro II, que vai ser entre 1831 e 1840. Vai ser um período extremamente sangrento. Vai ser um período extremamente violento para a história do Brasil, tá? E esse período vai desencadear em grandes revoltas, tá bom? Muitas revoltas, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho delas. E vamos fechar aí esse período histórico do romantismo
com o segundo reinado. Lembrando que o romantismo ele acaba em 1881 e o segundo reinado acaba em 1889. Né? Então aí você tem aí boa parte do romantismo sendo pelo Brasil imperial. Tá bom? Dentro dessa ideia do período regencial, algumas revoluções acontecem, como é o caso da Guerra dos Farrapos, que vai acontecer na região sul do país. A Guerra dos Farrapos ela vai do ano de 1835 a 1845. E qual era o objetivo da Guerra dos Farrapos? Inicialmente era para reclamar sobre a questão da carne, né, da charque, da questão da tabela de preços, mas aí a Guerra dos Farrapos ela vai crescer com ideais separatistas, acontecendo inclusive um pequeno momento aí de separação, de fundação de um país independente. Né? Bento Gonçalves ele consegue isso. Depois a gente tem a Cabanada, que vai acontecer no ano de 1832 até 1835. A Cabanada dá esse nome porque quem estava à frente da Revolução viviam em cabanas, né, entre Pernambuco e Alagoas, tá? Defendiam, a Cabanada ela vai defender a volta de Dom Pedro II porque eles não engoliam a regência. A regência ela teve muitos problemas. Depois a gente teve a Sabinada. A Sabinada vai acontecer em 1837 a 1838. O nome é Sabinada por causa de Francisco Sabino, tá bom? Qual era o objetivo da Sabinada? O objetivo da Sabinada era implantar uma república na Bahia, era transformar a Bahia em algo independente. E a gente tem a Balaiada, que vai acontecer de 1838 até 1841 no Maranhão. A Balaiada ela vai ter uma questão social muito grande, porque os maranhenses eles vão reclamar das condições precárias que o Estado vivia. O Estado vivia em completo abandono na mão dos fazendeiros poderosos, tá bom? O Brasil vai viver também um momento econômico bem interessante, que vai ser o início de uma industrialização, de um início assim, um início tecnológico, né? É claro que muito limitadamente, tá? O Brasil vai ser um bebê, mas tá vendo uma mudança no cenário. E essa mudança no cenário, né? Você vai fechar esse período com a Guerra do Paraguai, que vai acontecer em 1865 até 1870, onde o Brasil volta vitorioso da guerra e não tem do imperador Dom Pedro II o que ele esperava. Né? Quem luta na Guerra do Paraguai não consegue ter aquilo que ele esperava. Então você vai ter, né, além da industrialização, você vai começar a ter movimentos republicanos, que vão querer a proclamação da República. E a proclamação da República, ela vai ganhar mais poder, né? Vai ganhar mais, esse movimento republicano, ele vai ganhar mais força com a abolição da escravidão. Né? Nós temos também, paralelo a todo esse conflito, os movimentos abolicionistas.